Que não. Agora sim. Agora sim, tá valendo. Muito boa tarde pra você, ou bom dia, caso não tenha almoçado ainda, mas vocês perceberam pela minha energia, né? Já almocei, então hoje o programa vai até às 3 horas da tarde, mais ou menos por aí. O William Kilucci, ele ainda que não almoçou. E o pessoal que já está aqui nos nossos estúdios, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Na Torcida Debate Podcast. Já estamos ao vivo tanto no YouTube, no Facebook e no Instagram, com mais um convidado nesta semana representando esta camisa aqui, ó, a APF de Gentil, faz bonita campanha de recuperação no Gauchão Série A de futsal, joga neste sábado, vai ser um dos temas do programa. E é claro, vamos falar muito de dupla Grenal com os nossos debatedores de todo o programa. Hoje, excepcionalmente, nós apresentando na quinta-feira, em virtude do feriado do dia 20 de setembro. Ganharam folguinha, hein, senhores? Que beleza, porque eu não. Amanhã vou estar por aqui também na Labuta, hein? Vinícius Gaieski, lá da querida Casca, tudo bem? Como é que vai? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal de casa, o Damião, o Tibola. Vamos lá fazer outro baita programa. E aí, Tibola, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo, Bruno, ao Matheus, ao Vini, a quem nos acompanha em casa. Vamos para mais um grande programa aí. Assuntos não vão faltar, né? Então tenho certeza que quem nos acompanhar vai gostar. E mais um gremista, Alessandro. Mais Tibola. um, né, cara? Eu tava comentando. Que história é essa, fora cara? do ar aqui, vamos pro quarto programa, quarto gremista, mas tudo bem, tá valendo. Inclusive, pessoal, para quem não sabe, a gente pensa junto nos convidados, tá? Então, o Tibola, quando teve a vez dele de convidar alguém, foi lá e convidou o quê? Outro gremista. Ele reclama, mas ele também tem contribuição nisso. Verdade. Já o Vini diria que faz parte, né? Já que mais da metade do estado é gremista. Tu falou esses dias, é 80-20, né? Ô, louco, eu falei 70-30, o Vini já tá aumentando por 80. Cada 55 programa a 45 ou vai 50 a aumentando. 50. História é essa, né? Impressionante. Deixa eu trazendo então aqui o nosso convidado, apresentando devidamente ele, Matheus Damian, ou Damian, como você queira chamar, o treinador da APF de Gentil, que está fazendo essa campanha de recuperação, assumindo o barco em meio a ele, já navegando no Gauchão Série A de futsal, no maior desafio da história da APF de Gentil, que é jogar uma primeira divisão, chegando na elite neste ano e agora já colhendo alguns resultados em plena evolução na competição. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, pessoal. Quem tá aqui conosco no estúdio, quem tá em casa acompanhando. Prazer, cara. Prazer estar falando com vocês aí, com os amigos. Sempre é bom vir aí debater um pouquinho, falar um pouquinho do futebol e do nosso futsal aí da nossa região também. Tá aqui o pessoal já mandando seus abraços. Leonardo BG, Cerca PF deram show semana passada. Verdade, vamos falar sobre isso aí. Um dos melhores jogos que eu assisti nesse Gauchão Série A disparado. E um dos melhores nos últimos anos. Pelo menos para quem assistiu. Claro, para treinadores, um jogo de 5-5, Damian, é para deixar o cabelo assim, ó, espetado para cima, não é mesmo? Verdade. O meu pai até me avisou, mais um jogo desses aí eu não aguento para assistir. Assistiu de casa, foi um jogão. Claro que quando sai bastante gol assim, tem alguns errinhos, né? Mas para quem assiste, quem acompanha, é ótimo, né? Um jogo com uma intensidade alta do início ao fim, com muita chance de gol, muita jogada bonita durante o jogo. Então foi um jogaço mesmo. Só valia golaço nesse jogo aí, Vini? Vocês combinaram antes de começar, porque é impressionante a quantidade de pintura de lado a lado, tanto da PF quanto do Cerca, cara. Isso daí foi, como o Damião falou, foram várias chances criadas. Os dois times souberam aproveitar o próprio quarto gol da PF. Desculpa, eu não lembro o nome do Guto. Do Guto. Baita golaço. O terceiro do Cerco do Marcola também, baita gol também. Aquele sem pulo? Isso, esse aí. Lindíssimo. Golaço. Verdade. E sem falar, foi um 5-5 com destaque por parte da PF do goleiro. A gente até falou, eu parabenizei ele pessoalmente, o André Felipe Kovaleski. Impressionante, você vê um placar de 5-5 de bola E o goleiro eleito o melhor do jogo. Não, mas acontece, né? É. Então mostra que foi um jogo com bastante volume de chances, né? Então, Muito. Quando os goleiros trabalham é que o setor ofensivo se sobressaiu à defesa. E vamos falar ainda mais de APF nesse programa aqui, mas queremos inclusive aproveitar o ensejo falando que essa camisa lindíssima da APF está aqui para presentear você, meu amigo, minha amiga, da live, tanto pelo YouTube e Facebook, vai participando. A Júlia, nossa voz da consciência, já está alcançando aqui também mais um brinde. Temos como forma Mauro Matesco
me disse no começo da semana, dois kits chimarrão, cuia e também a bomba personalizado, um presente da Cotrijal. Quero agradecer a gerente Rúbia, loja e também o supermercado aqui em Marau. Deixa eu colocar aqui onde fique melhor para visualizar. Aí, ó, aqui do meu ladinho vai ficar então durante o nosso programa. 2, então a gente vai sortear para os nossos amigos e amigas que estão acompanhando. E mais um boné e uma linda camiseta da APF. Já vai comentando por aí, eu quero, bota teu nome, manda link para o pessoal poder acompanhar o nosso programa de hoje, que já está no ar. Dando mais uma rápida passada antes de entrar nos assuntos do programa de hoje. Um abraço lá para o Diego Ferro, também está sempre por aqui. Mandou um abraço pro Vini, que é muito fã do Renato, só que não. Você também é fã do Renato, Matheus da minha? Não aguento mais, cara. Acho que a gente já bateu na mesma tecla. Eu tô nessa linha aí, eu assisti mundo. o programa passado com o Luneta também. Tô nessa linha, cara. Tá nessa linha, então é mais um gremista pro time do fã-clube. Renato, você é um ótimo ídolo, mas pegue seu chapéu e leve seu banquinho, como diria Gilberto Gil. Vamos lá, aqui agradecendo também um grande abraço pro Rogério Alves Pereira. Rogério. Os amigos, hoje consegui acompanhar os amigos. O amigo Matheus, filho do meu grande amigo Marco, lá de Casca. Abraço, amigo Tibola, só gremista. E é verdade, não é nem mentira. Um abraço pro Rogério, né? Valeu. Torcedor do Roma. Mora em Passo é? Fundo. Exatamente. Que bacana, do Roma. Cauê Caron aqui de novo, a Ivete Gaieski querendo participar do sorteio. Será que você vai ter que levar mais um brinde? Porque o Vini tá levando todos os brindes. Toda sexta-feira aqui ele tá levando. Hoje o programa é na quinta, vamos ver se a gente quebra a escrita, pelo menos, de bola. Talvez vai pra Gentil hoje, né? Pode ser. E vamos lá, realmente. O pessoal de Gentil, um abraço para a assessoria de imprensa de Gentil, que também nos ajudou na divulgação do programa. Estão por aqui, fazem um trabalho nas redes sociais belíssimo, belíssimo mesmo, um dos melhores desse Gauchão Série A. Só perde pro Cerca e pra MF. Vamos puxar um abraço aqui pra nós. Pro nosso lado, né? Com certeza, é verdade. Brincadeiras à parte, nossa região também está bem servida na assessoria. Não falem mal do Pai Nato, disse o Matheus Castellani aqui. Bah, mas chegou alguém que defende o Renato. Deixa eu excluir aqui da nossa live. Brincadeira, sempre democracia. Vocês podem participar à vontade. Vamos daqui a pouco para os nossos primeiros assuntos. Sei que está aí nos nossos comerciais, mas eu vou já fazendo aqui as honras. Hoje começamos falando de Internacional, já que só tem gremista de novo, Alessandro Tibola. Inter do segundo turno, mostrando a que veio. Realmente verdade. Agora entrando firme e forte na briga pela Libertadores, Alessandro. Realmente, né? Os resultados começam a dar esperança para a torcida vermelha, né? Para a torcida colorada. Então, nos últimos 15, né, conquistou 12. É um segundo turno diferente, aonde que o desempenho também foi um belo jogo contra o Cuiabá. Faz a torcida do Inter acreditar que possa, né, galgar coisas melhores aí no brasileiro e chegar, né, pelo menos na pré-Libertadores e ter essa competição sul-americana no ano que vem. E que bom, né, professor Matheus Damião, quando você tem tantos jogadores de qualidade, como é o caso do ataque do Internacional. Hoje estava mais cedo também lendo e fazendo os esportes aqui para Alvorada e para Mais Nova. O Inter tem, só no seu ataque, os artilheiros do ano. Como é o caso do Valência, que ele tem 8 gols marcados. Vice-artilheiro tem o Borré, o Alan Patrick e o Wesley. Ou seja, os 4 nomes do ataque são os artilheiros do Internacional no ano, mas principalmente depois quando chegou o Roger Machado, Borré se potencializou. Dos últimos 6 jogos ele marcou 4 gols. Exatamente. Então vem crescendo também nisso. E às vezes é isso, né, Matheus? A gente vê quando tem alguns jogadores que você sabe que tem qualidade, mas quando troca o treinador, eles começam de fato a despontar. Tem a ver mais com o quê, Matheus? Estilo de jogo, filosofia de trabalho, vai com a cara do treinador? O que a gente pode mensurar nesse sentido? É confiança, né? A confiança ela é muito importante para qualquer jogador e talvez não a bola lá quando era o Cudê não chegava tanto, eu não sei. O Roger é um grande treinador, né? A gente sabe, passou pelo Grêmio ali. Quem acompanha, a gente também tem pessoas lá dentro que a gente conhece, sempre fala, sabe, que o Roger é muito bom treinador de treino, os treinos dele são muito intensos, e a bola chega no ataque, como chegava quando ele era treinador do Grêmio. E aí, qualidade o Borré sempre teve, né? Um grande centroavante, bata louco. O Valência também. Então o Inter fez um investimento grande, só não tinha acertado no técnico no começo, né? Agora acertou e
Eu sou gremista, cara, mas eu já fui mais fanático, agora não acompanho mais tanto também. Mas eu acho que o Inter agora vai numa subida e se mantiverem uma base do plantel, mantiver uma base boa pro ano que vem, vai vir muito forte. Para título não dá para botar ainda o Inter nesse bolo. Pode dar uma zebra muito grande, né, Vini? Claro, aí no meio do caminho, porque Botafogo tá numa levada muito grande, o próprio Fortaleza tá muito bem, uma equipe sólida, que não tá perdendo tantos pontos assim. A gente sabe que regularidade leva o Campeonato Brasileiro. E o Inter não teve regularidade, vem tendo um bom momento agora, mas ainda tá bem atrasado quando o assunto é brigar por título. É briga por Libertadores mesmo. Acredito que no momento sim. Pode ser que venha dar uma disparada, mas como está muito atrás na pontuação, talvez seja difícil de chegar. Claro que tem muito campeonato para jogar, o Inter só tem o Brasileiro para jogar, o Botafogo está numa Libertadores ainda, pode acabar de repente deixando um ponto para lá, um ponto para cá, mas como o Inter tem só o Brasileiro, tem isso jogando a favor. E é outra coisa que o Damião comentou. O Roger é muito bom em dar treinos, o Inter está tendo tempo para treinar agora. Então isso está dando resultado no campo, né? Verdade, esse resultado é evidente. O Ali também comentou, e eu até li hoje de manhã, coincidentemente, desde que o D'Alessandro chegou, o Inter não perdeu mais jogos. Exato. É a questão que o Damião falava agora, a confiança, ter uma voz vencedora dentro do vestiário. É uma somatória, né? Ajuda. A gente já vem falando nos programas, enfim, não é ser repetitivo, mas a gente tem que comentar essa parceria que está tendo entre o D'Alessandro no vestiário, o Roger que chegou, né? A equipe que, como disse o professor Matheus aqui, de ter a confiança dos atletas, os resultados e o desempenho começam a melhorar. Também acho que o Inter nem deve sonhar com uma chance de título, até porque 3, 4 semanas atrás nós estávamos brigando para não cair, né? Agora os resultados, né, que vieram nessa sequência faz a gente sonhar, sim, de repente, não é coisa garantida chegar, né, numa pré-Libertadores ou numa vaga direta de Libertadores. Até porque a gente tem aquela conta que a gente fez, né, Bruno e Vini, lá no início do nosso programa, na primeira edição, que pode abrir várias vagas, né? Verdade. Então a gente depende da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. Então o que pode ser G4, G6 pode virar até G9, né, para Libertadores. Então tudo depende agora no transcorrer. Mas o Inter realmente desses últimos jogos tem empolgado e tem jogado bem. É uma bagunça o Campeonato Brasileiro em si, a fórmula, parece que todo mundo joga alguma coisa. A gente falava antes de começar aqui o programa, pessoal, do quanto você ter muitas competições no calendário, além de inchar o calendário, acaba gerando um efeito cascata de lesões, de queda de rendimento. Isso também é muito importante a gente mensurar. E a dupla Grenal passa muito por isso. Me parece que hoje só não joga uma competição internacional os 4 rebaixados e 1, 2 que ficam ali na beira da entrada do Z4. Tira um pouco o mérito esportivo, né, professor? A gente vê também o Gauchão Série A de futsal, em que passam, se eu não estou enganado, 16 equipes para a próxima fase. De 18. O quanto isso também na avaliação de vocês, técnica, entra? Porque a primeira fase me parece a mero protocolo de classificação, apenas para definir a posição, porque praticamente todo mundo vai passar para a próxima fase. Isso reflete muito na questão do público presente nos ginásios. Quando vocês podem reparar, eu esse primeiro ano na Série A, comentei, eu acho que o jogo que a gente mais fora de casa, em casa, o nosso jogo de estreia teve bastante gente ali em Gentil, e foi o jogo que a gente mais teve público, foi o Clássico, com cerca. A gente foi jogar já 6, 7 partidas fora, cara, com 100, 150 pessoas, porque justamente não... tu vai jogar e vai se classificar, entendeu? A maioria dos times já estão classificados, a torcida não vai deixar para ir no mata-mata, né? Então eu acho que isso aí reflete bastante também nessa questão. Série B, Série C, tu vê o ginásio sempre cheio. Principalmente a Série C esse ano, a B também espaçou um pouquinho, mas essa fórmula que tem menos jogos e mais mata-mata, mais jogos decisivos, para essa questão público e para tudo, eu acho, sabe, que é melhor. Eu sou contra totalmente ao ponto corrido, sabe? A própria ausência da SOEV, da CBF também acaba refletindo nisso, também, né? Porque tu pega um confronto contra a CBF ou a SOEV, mesmo seja equipe sub-20, em casa, vai atrair o público. Tu tirando esses dois clubes da competição,
tu perde um pouco essa magia. O Cerro Largo jogou contra o Atlântico semana passada, era o Atlético Sub-20, a casa estava cheia. Porque as pessoas querem ver os grandes times exato, jogar. né? Isso é verdade. A entidade, o clube. Chama a gente para o ginásio. Professor, outra questão também em relação a isso. Você falou de maneira ampla o quanto de público representa, e também até do próprio interesse do torcedor com a competição, tendo uma primeira fase tão longa que, no fim das contas, não vale nada, até tirou o rebaixamento esse ano, aí vocês podem julgar se acertado ou de forma errônea, mas enfim, acaba tirando muito o brio esportivo da competição, a questão do merecimento de passar para a próxima fase, a competitividade. Isso no elenco, professor, reflete no quê? Falta de confiança para o jogador, ou às vezes também a questão da concentração dele nos jogos, em rendimento dentro da quadra, ter uma competição da forma como está configurada hoje? Eu falando por nós ali da PF, não pesa tanto, sabe? Porque a gente ali tá com um elenco muito jovem, né? Então para eles com sede de vitória. Cada jogo é uma final, né? A gente tá jogando assim já há algum tempo pela visibilidade, tudo. A gente tá jogando uma Série A contra equipes muito mais estruturada, com mais tempo, né? Com mais camisa e tudo. Então, para nós não, mas eu acredito que sim, cara, que algumas equipes com jogadores mais experientes, que já jogaram Liga Nacional, vamos dar um exemplo assim, talvez pese pro cara a questão de concentração, de estar afim do jogo, aquela coisa toda, justamente porque é um campeonato que, como eu disse, algumas rodadas agora a decisão é praticamente ali embaixo para classificar, que vai ficar 2 fora, ali vai ter uma briga boa, e para ver quem vai ficar os 4 primeiros, né? Para decidir até a semifinal em casa. O resto, cara, aquela equipe que tá lá em 12º, que já tá classificado, já perdeu o interesse, né? Exatamente. Deixa eu mandar um grande abraço para quem está interagindo aqui pela nossa live também, e tem perguntinhas para o Matheus Damião responder. Vamos primeiro com perguntas sérias, daqui a pouco eu tenho aquelas que os teus colegas de grupo aí mandaram e vai render. Eles querem que você conte algumas histórias aqui, mas já vamos chegar lá, tá? Diego Ferro perguntando, 2 perguntas para o Damião. Era o que ele esperava ser treinador ou foi algo do acaso? Primeiro essa, Damião. Não no momento, não esperava esse ano, sabe, Bruno? Eu tô desde 2016, né, trabalhando com o futsal. Comecei no Cerca lá, 16 até 19. Depois não deu a pandemia, o Cerca não jogou, acabei indo para Gentil, na PF, 2020. 21 fui pro 15, mas sempre como preparador de goleiro, né? Trabalhei até 21 como preparador de goleiro. 22, fiz as 2 funções, preparador de goleiro e preparador físico na PF, a convite do Rodrigo. Voltei para a PF daí 22, 23. Fiquei como preparador físico, auxiliar, preparador de goleiro, fazia um pouco de tudo ali, né? Eu ano passado com o Javali, daí fiquei meio auxiliar dele. E treinei o Sub-20 o ano passado. A gente tinha um projeto bem bacana, Sub-20, Sub-17 na PF o ano passado. Esse ano acabamos não conseguindo, o pessoal da direção não conseguiu, achou que era muita coisa, porque precisa de apoio, precisa de um suporte grande para isso também. E daí no fim tava de preparador físico, auxiliar, e assumi por conta da saída do Leandro, né? O Leandro começou conosco. Esse é um dos problemas que nem tu comentou no começo, é pegar o barco andando, né? Eu falo que a gente foi trocando o pneu da carreta com ela na descida, cara, porque ela tava andando demais e a gente teve que fazer muita mudança ali no meio. E assumi porque os dirigentes aí acabaram me pedindo, tinha aquela questão das enchentes, que aconteceu bem ali, e daí tiraram o rebaixamento, e por nós optarmos para dar oportunidade para o pessoal da região, os meninos da casa, os meninos da região ali, e então eu acabei ficando. Não era o que eu pensava no início do ano, mas eu não sou muito de fugir de como é que se diz, não me veio a palavra agora, mas de responsabilidade. Quando me fizeram o convite, eu fiquei meio assim, cara. Cheguei em casa e digo, não, cara, mas eu não vou correr. Eu vou pegar e seja o que Deus quiser, se der certo, dá. Se não der, seguimos. E acabei assumindo, mas não era o primeiro pensamento. Mas é tua intenção permanecer agora sendo treinador? Vou te dizer o que a gente não sabe bem. Numa Série A e coisa assim, é complicado tu treinar assim. Tá dando muito certo porque eu tenho um baita grupo na mão, sabe? Ali, os guri, o nosso grupo é muito bom de trabalhar. Muito bom mesmo, desde o início. Sabe? A gente
não vinham os resultados no começo ali por uma série de fatores, às vezes até por falta de sorte mesmo. Alguns jogos a gente perdeu pontos por azar. Mas não sei, cara, não sei, te confesso que eu não sei ainda se eu sigo nisso ou não. E inclusive aqui o Diego também pergunta se esse contato com os outros treinadores, ele citou Luneta, você também falou, tu disseste também do Javali, Leandro Luciano, todos esses treinadores no qual você trabalhava ali dentro da comissão técnica, beber desta fonte te acrescentou o que nessa bagagem para hoje ser esse treinador do grupo principal numa missão, como eu falei antes, para a PF, é a principal em toda a sua história, que é jogar um gauchão Série A. Sim, não, eu sempre fui um cara desde o começo, o Vini sabe que trabalhou comigo lá, eu nunca perdia treino, mesmo quando era preparador de goleiro, acompanhava o treino do principal e prestava atenção e anotava muita coisa. O Javali me levava até impresso os treinos dele. O ano passado ele me levou algumas jogadas, alguma coisa impressa, tá aqui, né, pra te já me ajudar aqui nos treinos, então... Inclusive porque o Javali ele era muito expulso e você tinha que ser o treinador substituto. Tu sabe que aqui na MF também o que o Guilherme Paixão comandou a equipe na época do Javali, é brincadeira, né? 2 jogos Javali e 3 o Guilherme, mais ou menos assim, brincadeira pro Java. Eu sei que ele adora essas partes de brincadeira, treinar com ele. Eu tive que treinar um jogo ano passado, mas nem porque ele tinha levado o 3º amarelo, realmente, lá contra o Penharol, em Guaíba. Mas assim, a gente pega, e muito do trabalho que eu trabalho com a PF esse ano, desde o início agora, é muito do que o Luneta faz com o Cerca também. Tanto que se espelhou muito o jogo, né? Nosso com deles, muita intensidade, muita marcação alta lá. Quando a gente baixou um pouquinho a marcação, a gente sofreu. A gente pensou, até porque nós tínhamos jogado na terça-feira, em diminuir um pouquinho o ímpeto do Cerca no começo do jogo e acabou não dando certo. O Cerca começou melhor. E a gente voltou um pouco às nossas características e emparelhou o jogo. Eu sou fã do Luneta, você já sabe disso. Cara, muitos treinadores... Thiago Bortolão, eu trabalhei. O Thiago Bernardi, um baita de um profissional, um dos melhores com que eu trabalhei também, que é treinador da SF agora. Trabalhou em 2020 conosco, um cara sensacional. Flávio, que estava no União ali, de Veranópolis. Alexandre, então todos esses, cara. Com todos eles eu aprendi bastante coisa, não é pouca coisa. Então, a gente acaba usando, né? Acaba usando agora nos dia a dia. William Cardoso mandando aqui, ó, Damian Máquina. Esse aí também é uma máquina de jogar futsal, impressionante o que o Cupincha joga. E Daniel Dalmago, Bruno, pede pro Damian contar a história que ele se machucou o pulso. Damian, não foi de tanto erguer troféu, não. Que história é essa aí de machucar o pulso, rapaz? Não, eu fui levar o meu... É sacanagem o Dani também. Eu fui levar, eu vou contar, porque eu não fujo de dar na raia. Não fui. Eu fui levar, o meu menino mais velho joga no Sub-11 do Cerca. Eles estão jogando estadual, né? A gente foi a Caxias, fui levar ele. Pouco eu consigo acompanhar, né? Por causa dos nossos jogos. Eu consegui aquele domingo levar ele a Caxias jogar. E na volta paramos no shopping, tá? E tava com ele lá no fliperama e fui dar um soco naquelas máquinas pra marcar. Eu machuquei o pulso, cara. Que sacanagem. E aí, segunda-feira, chegou lá com o pulso enfaixado pro treino e pronto, né? E expliquei pra eles e daí já viu, né? Já viu. Virou piada. Eu achei que era de tanto segurar as sacolas pra mulher, pras crianças, no shopping também tem essa, né? Grande abraço pro Alex Matheus, que viabilizou aqui também a nossa entrevista. Grande Nanico. Viviane Damian, pelo sobrenome, tu conhece? Sim, essa é quem manda em casa. É a que manda em casa? Então, faça as honras, né? Porque, ó, 12h28, para que tu chegue em casa, o almoço esteja lá na mesa, aquela florzinha, aquela coisa bonita, capricha, manda um abraço, vai lá. Um abraço. O momento é teu, se consagra, garoto. Essa é a minha maior incentivadora, né? Quando eu falei para ela lá que ia assumir, eu até falei para ela, digo, se não der certo, trabalho em outro lugar, faça alguma coisa. E ela me disse, não é que não vai dar certo, vai dar certo. Então, e ela tá em casa cuidando dos meus 3, né? Tenho 3 meninos. Então ela tem bastante serviço em casa do almoço lá, deixa que aqui eu me viro com o meu. Não pense em mais 2 para fazer um time de futsal, não, Damian, de repente? Nem mais um, porque senão ele me põe de goleiro daí. Os 3 já vão me tirar de... Não. Diga, agora que eu saí de goleiro e tô na linha sendo treinador, não quero voltar, diga. Não. Realmente, porque goleiro sofre, né, gente? Meu Deus do céu, ô profissãozinha danada, eu falo por experiência própria. Minha família é toda de goleiros também, a gente sempre gostou disso, inclusive tem meu pai por aí acompanhando, o Evandro Oso, um abraço para ele. Parabéns pelo programa. Pessoal, temos então aqui os brindes reforçando, tá?
Ó, nós temos 2 kits da Cotrijal, um abraço pra Rúbia, gerente da loja, toda a equipe que trabalha incansavelmente, inclusive Cotrijal aberto amanhã. Temos aqui um kit chimarrão, vai bem pro Dia do Gaúcho, hein? Uma cuia e uma bomba, 2 kits a gente vai sortear. E mais essa linda camisa da PF e o boné, quem tá participando aqui, tá todo mundo concorrendo, a Júlia não para de olhar ali o pessoal que tá participando. E logo mais pro final do programa, ela vai trazer o ganhador ou ganhadora que a gente espera que o Vini não tenha que levar pra região, porque senão a gente vai ter que pagar pra ele igual a gente paga no frete, né? Ele tá o entregador da Shopee aqui, o nosso caro Vini Gaeski. Vamos lá, avançando a nossa pauta aqui, trazendo o próximo conteúdo, meu caro William. Vamos falar de um assunto que todo mundo aqui, exceto Alessandro Tibola, adora. Grêmio deve voltar a se preocupar com o rebaixamento, Vini? Você abre essa rodada aí do nosso debate. Não só por pontuação, Só porque o Grêmio vem jogando. Deve se preocupar, já é preocupante. Se as pessoas acham que não deve se preocupar, já estão erradas. Já começa Renato, por esse acho ponto. que não, eu acredito O Grêmio tá a que 3 não. pontos do Z4, pega o Flamengo em casa na próxima rodada, então... que costuma ser um bicho-papão do Grêmio. Então eu acho que tem que acender todos os alertas possíveis. Todos os alertas possíveis. O Grêmio está numa situação delicadíssima. Tem um clássico Grenal pela frente também logo, que costuma ser divisor de águas. E pela fase do Inter e pela fase do Grêmio, tudo indica que de repente possa ser devolvido aquele 5-0. Porque o Grêmio não está jogando nada e o Inter está jogando tudo e mais um pouco. O Grêmio lá em Bragança Paulista, a gente comentou, não é favorável, o Grêmio não tem um histórico bom. O Grêmio jogou bem, o Grêmio jogou para ganhar o jogo. Okay, a escalação, mais uma vez, esculhambada. Foi o Alexandre Mendes, não foi o Renato, mas quem manda foi o Renato. Rodrigo Caio ter jogado os 90 é uma piada. E o Grêmio deixou mais 2 pontos pelo caminho. Já havia deixado 3 contra o Atlético Mineiro. Deixou mais 2. Então, os pontos vão passando. O Grêmio vai ter que pontuar. Totalmente sem ritmo o Rodrigo Caio, tinha jogado 14 minutos contra o Palmeiras, um empate em 2-2 e voltou a jogar agora 90, no jogo fora de casa. Tá, ele tinha jogado pela Copinha, mas é outra coisa, outro planejamento, outro ritmo, outra partida e outro campeonato. Não tem nem comparação com o Brasileirão. Alessandro Tibola, tenta esconder a tua alegria sobre esse assunto, tá? O Grêmio realmente deve se preocupar pela briga do rebaixamento, pela bolinha que vem apresentando? Tem que se preocupar porque tá lá embaixo, né? Os resultados, como disse o Vini, ultimamente não estão vindo. O jogo do Atlético estava, né, praticamente, né, ganho. O que aconteceu? Em Bragança também no final. Então esses pontos, né, professor, para quem disputa, né, uma competição lá no final faz toda a diferença. Os adversários que tem, a gente sabe que o brasileiro é complicado, seja na parte de cima ou de baixo, qualquer jogo não é jogado, então tem que fazer o esforço para ganhar. E esses pontos que o Grêmio está deixando no caminho, então preocupa muito mesmo essa fase que já se estende, né? De não conseguir sair dessa zona lá do que a gente fala, né? O Grêmio teve uma boa fase, digamos assim. Conseguiu ganhar alguns jogos em sequência, mas aí perdeu aqueles pontos pro Palmeiras, que eram 2-0, que era um jogo que ali praticamente estava na mão. Foi perdido. Esse próprio jogo do Atlético Mineiro, jogo do Bragantino. Então são pontos que vão passando. 9 você listou aí. Ali, ó. Pronto, o Grêmio somou 3. Aí que tá, já são 9 pontos. O Grêmio não precisa nem pegar esse do Palmeiras, faz bastante tempo. Faz esses 3 a mais do Galo e 2 esse do Bragantino. O Grêmio tava 8 pontos na frente. De repente já não precisava se preocupar tanto. Agora tá com... A briga aí seria outra, seria por Libertadores, como é o bolo do Inter no momento. Exatamente. E é impressionante ver, porque você citou essa sequência que o Grêmio teve positiva, e foi justamente quando o Grêmio fez a troca no meio de campo. Saiu o PP e entrou Dodi. Dodi Vila Sante, a gente falou no último programa, até o Luneto estava aqui e analisou taticamente o quanto esse meio é esburacado. Eu também tenho essa mesma impressão e sempre foi uma marca negativa do trabalho do Renato. E essa exposição no meio gera o Grêmio ter uma das piores defesas no Campeonato Brasileiro. São 24 rodadas e 30 gols sofridos. 12ª dupla de zaga diferente que o Grêmio utiliza no campeonato. Será que não perceberam que o problema não é a zaga, é quem está na frente dessa zaga? O Grêmio teve uma boa sequência quando o Dodi entrou. Porque o Dodi é aquela enceradeira, né? Ele vai por tudo e vai dando bote e erra e acerta e na mesma proporção. E o PP foi pro banco. 8 jogos o Grêmio ficou invicto. Mas depois disso, essa fase agora já é totalmente negativa, né, Matheus?
O Grêmio entrou, se afundou de novo. Teve um pequeno momento em que o Grêmio esteve por cima. Agora volta a estar em baixa. Realmente é um ano, digamos, para ser esquecido. O pessoal pensava em encontrar mais dificuldade ano passado, que tinha voltado para a primeira divisão, do que de fato para esse ano. Era para ser o ano da consolidação do Grêmio de novo na elite. Mas está sendo um ano de muito sufoco. É complicado, cara. O Renato, eu já não aguento mais ver o Grêmio desde 2018, cara. Com o Renato saiu ali, daí por azar ainda a gente... Erraram nas escolhas de treinador quando o Renato saiu. Então não é porque o Renato saiu, o Grêmio foi rebaixado. Contrataram errado, entendeu? E daí o Renato volta e ele tem o mesmo estilo de jogo e um futebol que não cabe mais. Não cabe. A gente escuta falar e sabe que a questão dos treinamentos do Grêmio é... Tanto que eu até ouvi a conversa que o Bright White ali reclamou. Cara. Ele e o Monsalve acabaram reclamando. Pediram mais intensidade no treino, entendeu? Então, isso se reflete dentro do campo, né? O time do Grêmio, ele tecnicamente é muito bom. Esse Grêmio de agora. O ano passado tinha bons jogadores e tinha um cara extraordinário, fora da curva. Por isso que conseguiu chegar onde chegou. Não foi pro mérito do Renato. O Renato tem uma coisa que não dá pra tirar dele, que é a estrela. O cara que ele tem uma estrela extraordinária, espetacular. Tanto que aquela vez lá, quando era o Roger em 2016, treinador, eu lembro muito bem, cara. O Grêmio jogava bem e não ganhava, cara. Chegava nos mata e perdia. E eu não lembro quem falou, até foi meu pai. Eu disse, cara, o Grêmio precisa de uma pessoa vencedora. Que é mais ou menos o que aconteceu com o Inter agora, com a questão do Alessandro. Talvez se pegasse só o Roger não ia ser suficiente. Ajustou o vestiário. O Renato chega e tem a questão da pessoa ser vencedor. O cara chega e sabe, quando chega na hora do vamos ver, o cara sabe. Entendeu? Exato, ele sabe vencer. O D'Alessandro chegando no Inter, todos os jogadores que estão ali vão olhar, é o D'Alessandro, sabe da história que ele tem com o Inter. É a mesma coisa do Renato. E ontem teve o Grenal Renato, Sub-20, o D'Alessandro estava pessoalmente no estádio. Então mostra que ele está envolvido, né? Isso é importante, é uma liderança. Gremistas, temos que fazer uma operação. É o seguinte, tá? Dias de jogos do Internacional, vocês deem um jeito para interromper o sinal da televisão pro D'Alessandro não assistir. Ou ele não ir ao estádio Beira-Rio, porque onde ele tá indo, o Inter tá ganhando. Ganhou também até na Copinha Sub-20. O Inter utilizou o Sub-20, né? O Grêmio ainda foi reforçado, fez um Grenal. Olha, o Grêmio vai pra Copinha, não. É reforçado, um ataque de 10 milhões de dólares, botando Aravena, Arezzo, não sei quem. Perde com 2 gols do terceiro ou quarto centroavante já havia perdido no Juventude, né? Usando o Rodrigo Caio, Diego usando o Diego Costa, que brigou. Ele vai jogar uma competição com o Sub-20, ele briga com o Sub-20. E aí, no final de semana, ele é premiado e joga. Isso não acontece com alguns jogadores, mas aí, como ele é bruxo do Renato, ele acaba jogando. Né? O bom rendimento, só que não, no jogo da Copinha Sub-20, rendeu a vaga no time titular já pro Brasileirão. São os critérios, né? Essa questão de Grêmio ainda, Bruno... Era falado, porque o Grêmio não tem tempo pra treinar, a fase vai melhorar, a gente vai decolar, aquele mesmo papinho de sempre. Agora tem uma competição só. O Grêmio tem uma competição só, faz um mês já, basicamente, que caiu fora da Libertadores. Nesse meio tempo, o Grêmio fez essa palhaçada contra o Atlético Mineiro, ter entregado o jogo, aí folga pros guerreiros, folga. O Renato foi pra praia. Cadê o treino? Aí volta dessa folga da data FIFA, vai no Bragantino, acontece a mesma coisa. Então, uma hora é culpa que não tem tempo para treinar. E quando tem tempo para treinar, o time não apresenta o resultado? Ao inverso do Inter. O Inter vinha numa batida igual a do Grêmio, 2 competições e tarará, caiu fora. Sofrendo, né? Sofrendo, ficou só com isso. Aí, claro, teve aquelas 2 semaninhas que o Inter teve treinamentos de semana cheia, perdeu para o Atlético Goianiense, aí quase gerou uma crise. Mas depois disso, o Roger tá aí mostrando o trabalho. Verdade. Com o tempo, realmente, tendo tempo para treinar, outra coisa. E principalmente tendo um bom treinador, um cara preocupado com as questões táticas, sensível com a fase, e não só com o que o Renato apresenta de oba-oba. Agora, dá para preocupar não só o rebaixamento, essa sequência que o Grêmio tem, porque tem Flamengo, vai pegar o Criciúma, que talvez dos adversários seja a equipe mais fraca, mas também está ali, sabe que é direto o oponente. Quem é gremista, Bruno, tá mais preocupado com esse jogo do Criciúma quanto do jogo do Flamengo, porque sabe que é a cara do Grêmio fazer uma besteira esse jogo contra o Criciúma. Depois pega Botafogo, pega Fortaleza e pega o Inter. Então é uma sequência bem dura para o próprio Grêmio. É preocupante. E outra, né? A equipe de peso, de camisa, quando chega nessa fase do campeonato brigando para não cair, é sempre mais difícil. Todo jogo é pressão, todo jogo é complicado.
A gente sempre fala isso, né? Que o time grande, quando tá ali embaixo, é difícil pra sair. Sempre foi. E eu, particularmente, nos últimos jogos, eu tô torcendo pros adversários que estão atrás, pra eles perderem, entendeu? Torceu, o Fluminense perdeu, beleza, o Cuiabá perdeu. Dessa forma dá pra nós escapar. Olhando só pelo jeito que o Grêmio joga, tá difícil. Tá difícil. Não dá esperança, Não dá né, esperança Daniel? nenhuma. Não dá esperança. Porque o Renato é aquilo ali, ele não vai mudar. Vai depender, de repente, a gente ganhar um jogo do Cristaldo, fazer alguma coisa, do Monsalve, que é muito bom jogador, tirar alguma coisa da cartola. Mas porque taticamente não tem nada, né, cara? Tá louco. É E hoje, bagunçado. 70 anos da inauguração do Olímpico, né? Ia comentar isso aí também. Os nossos gremistas aqui têm algum tipo de recordação boa com o Estádio Olímpico. Eu, infelizmente, nunca pisei no Estádio Olímpico. É um dos meus traumas e angústias da vida, porque não ter conhecido o Olímpico do jeito que era. Porque aí agora nem vale a pena. É um estado tão lamentável de como está o Olímpico. Mais uma síntese do nosso país, né? Um estádio há 12 anos abandonado, um problema público por questões judiciais, a justiça que não anda e não procede nesse sentido, né? Mas, Damian, alguma história com o Estádio Olímpico? Tem. Fui a alguns jogos no Olímpico. Inesquecível, principal, todos, né, cara? Eu ia na geral, lá no meio, né? Então era uma atmosfera que o cara não esquece. Mas eu fui naquele jogo que a gente ganhou de São Paulo 2-0. Nós perdemos lá no Libertadores 2017. Quartas e finais, se eu não me engano, né? Acho que era quartas, agora não lembro. A gente perdeu 1-0 lá em São Paulo, gol do Dagoberto. E aqui a gente virou um do Tcheco, um do Tuta. Diego Souza. Tuta deu de cabeça, Diego Souza chutou. Rapaz, eu desci aquela avalanche no segundo gol, nem sei nem lembro mais se eu subi ou não, velho. Eu desci na avalanche e não lembro mais. Aquilo foi loucura. Esse foi inesquecível, mas era muito legal. O Olímpico era muito massa. Vini, tua recordação. Como eu morei na região metropolitana, eu morei em Porto Alegre uns bons anos quando eu era criança, eu ia quase todo final de semana, meu pai acabava me levando em algum jogo. Eu lembro de 2. O primeiro jogo que eu fui, Grêmio e Guarani, 2001 ou 2002. O Grêmio ganhou de 4-0, o Rodrigo Fabre fez gol. E um dos que mais me marca foi aquele Grêmio e Flamengo 2011, aquele famoso jogo do Ronaldinho. Que o Grêmio sai perdendo 2-0, aí tu fica naquela esse desgraçado vai ganhar o jogo aqui. Aí o Grêmio vira o jogo. Eu nunca vi o Estádio Olímpico pulsando do jeito que pulsou. Me lembro como se fosse hoje essa partida. A vaia também. Que o Ronaldinho tomou foi um negócio inacreditável. Miralas, o Grêmio tinha, deixa eu ver quem fez gol. O Diego Souza, não, Douglas, André Lima. E o time do Flamengo era um timaço. Thiago Neves, Ronaldinho Gaúcho, o David Renato jogando Abreu muita bola. Bem também na época. O time do Flamengo era muito bom. Muito bom mesmo. Eu diria que aquele jogo lá foi o jogo que tirou o título do Flamengo. O time do Grêmio era muito limitado. Era o Celso Rotti o técnico. Era uma coisa feia de ver, mas aquele jogo lá me marcou porque foi um jogo inacreditável que o Grêmio fez positivamente. Lembro bem também. De casa, né? Imagina lá. Verdade. E Alessandro Tibolo, o Vini citou agora a primeira experiência dele em estádio, né? E realmente é muito marcante. Eu tava me lembrando aqui também da primeira vez em que fui num estádio. Foi Avaí Concórdia, cara. Isso foi em 2009, se não estou enganado. Era ainda bem pequeno, eu morava em Concórdia, Santa Catarina. Fui nesse jogo contra o Avaí. E tinha até um antigo jogador do Grêmio. Ele jogou pouco no Grêmio, o Estrada, um chileno. Passagem muito rápida no Grêmio, que tanto é que não marcou. E a tua primeira experiência no Beira-Rio ou no estádio, onde é que foi? Foi um Grenal 1-1, 1995, e o Inter saiu perdendo e empatamos de 1-1. Foi um dos poucos jogos, né, por morar aqui, enfim, né. No interior a gente fica mais distante, né, não sou muito identificado, né, que claro que tem, né, os cônsuls, né, que vão frequentemente, mas esse foi a minha estreia no Beira-Rio, 1995. O gol do Inter foi do Fabinho, era um ponta que veio do Corinthians. Do Grêmio realmente eu não lembro, mas foi 1-1 em 95. E no Estádio Olímpico, tem algum jogo que pro teu Colorado você se recorda com... Com certeza, 5-2, né? Que o Christian faz 3, eu acho, se eu não me engano. Sandoval e Marcelo, acho que fez o outro. Foi no Campeonato Brasileiro de 97. Ainda bem que não estava vivo, e senão também, eu tava claro, passando, né? O último título estresse do Olímpico é nosso também, do Falcão contra o Renato, 2011, onde que o título estava totalmente desenhado para o Grêmio, porque tinha ganhado no Beira-Rio, e o Inter vai lá no Olímpico. Não levou para os pênaltis ali aquele jogo? Exato, levou, né? Ia comentar. Quase a gente foi campeão no campo,
Porque nós estávamos fazendo, acho que 3-0. O Grêmio saiu ganhando 1-0, o Inter isso. virou 3-1. 3-1, E o isso. Grêmio descontou acho que foi de pênalti. Acho Não, que o mas gol foi do uma Borges. falha bizonha acho que era o Renan, claro, era o Renan. Eu lembro desse jogo. Incrível, a gente deixou de ganhar no campo, daí foi pros pênaltis e a gente foi campeão, o último título do É um Estádio jogo Olímpico. emblemático que eu me lembro da foto, 2011. da capa do Correio do Povo daquela época que a gente recebia no dia seguinte ainda, né? Não tinha tanta internet na época. Exatamente aquela imagem marcante, né? Que tinha o D'Alessandro no braço dos jogadores, perto da torcida, com o caixão do Grêmio. Então, realmente foi um jogo marcante para os colorados. Se tem memórias, o estádio é construído de memórias e de muita história. E o Olímpico, até hoje, ele tá no coração de Porto Alegre. Então, para quem é de Porto Alegre, era muito fácil chegar no Olímpico. É ainda cenário de Porto Alegre. Quando nós íamos pros jogos no Olímpico, nós íamos a pé pro jogo. Eu tenho parentes que moram perto, 2 quilômetros, nós íamos a pé. Era uma festa para ir pro Olímpico. Hoje, na Arena, para quem vem do interior, é muito mais fácil, mas para quem mora em Porto Alegre, na região metropolitana, o acesso ainda é muito complicado. Exato. Então, o Bruno comentou, fazem 12 anos já, o Grêmio saiu do Olímpico e foi para a Arena. E esses 12 anos, o entorno da Arena não tá pronto ainda. Isso é ruim para a experiência, para quem vai pro jogo. A Arena é maravilhosa, mas essa experiência de quem precisa chegar na Arena é um pouquinho complicada ainda. É verdade. Pessoal, mais um chamado aqui, ó, tá valendo uma camisa da APF e um boné oficial. Um grande abraço pro Clube APF de Gentil, na figura dos nossos amigos aí, Alex Mateus, também do Charley. Quero mandar um grande abraço para o Rodrigo Valiati, que é outro grande incentivador e lutador dessa APF e se dedica, claro, mais exclusivamente ao futsal feminino, mas já contribuiu muito e vem ainda ajudando a própria APF, até na captação aqui de alguns patrocinadores ele ajuda e muito. E a Cotrijal aqui, que vai estar com o mercado aberto amanhã, feriado 20 de setembro, temos aqui um kit chimarrão, uma bomba e também uma cuia, 2 kits a gente vai sortear, tá? Deu a louca na gerência, a gente quer agradecer o pessoal e logo ao final do programa a Júlia vai trazer os ganhadores. Vamos agora então aqui já falando de APF nesta reta final de programa, a equipe gentilense que vai jogar em casa neste sábado. A gente falava sobre o quanto algumas partidas empolgam, professor, a campanha também, e vocês estarem vindo de uma sequência positiva, vocês aguardam com ansiedade para retornar em casa e ampliar essa sequência ainda mais tendo torcedor ao lado de vocês, porque olhar que você foi contra a Iesco, que o investimento que tem, e logo depois, contra o Cerca, no trabalho fantástico que faz o Luneta, vocês terem um resultado também de somar pontos, é algo que reflete. O torcedor já olha com outro olhar para essa PF. Com certeza. Eu acho que depois de algumas turbulências, que nem eu te falei no começo, desde o começo, na verdade, do campeonato, com mudança de planejamento um pouco, nós iríamos jogar Série B, aí muda e pensa em investimentos maiores para jogar A, e no fim dá esse problema das enchentes, e daí a gente muda, a gente teve muita mudança, inclusive de comissão técnica, né? E inclusive de jogadores. Jogadores não é única exclusivamente nossa, a IMF aqui perdeu um monte de jogador, o Cerca também perdeu, e essa remontada ela sempre dá trabalho, né? E nós agora acho que tem um encaixe melhor, assim, a gente vem... como eu falei, também teve alguns jogos que a gente fez muito bons, entendeu? Contra Passo Fundo em casa, a gente não ter pontuado foi um crime, né? Que pecado esse jogo. O Passo Fundo, nós estava 1-1 o jogo e a gente teve uma chance clara de frente com o gol. Erramos e tomamos o gol faltando 45 segundos ali, uma bola de segundo pau, sabe? O próprio jogo contra a MF aqui também, a gente saiu na frente, depois tomou a virada, teve que buscar empate. O jogo contra a AGE de Guaporé também, 2-1, sabe? A gente jogou, teve boas partidas, mas não conseguíamos pontuar. E os últimos jogos, não. A gente, dos últimos 15? É 15, eu acho, né? A gente ganhou de Agudo, depois a gente perdeu Santa Rosa, ganhou de Iesco e empatou com Cerca. Entendeu? Então são 12, a gente fez 7. É isso, de 12 fez 7. Então já dá uma esperança, assim, para esses próximos 4 jogos. Aquela confiança que eu falei antes, o jogador precisa de confiança e eles estão conseguindo. A gente fez esses últimos 4, aquele jogo contra Santa Rosa, rapaz, nós tínhamos faltando segundos, a gente errou um gol muito,
Podia ter feito, podia ter empatado. Hoje a gente estaria com 1 ponto a mais e Santa Rosa com 2 a menos, né? Santa Rosa tá que nem o mesmo número de pontos que nós, tá com 11, Marau tá com 8, porém a MF tem um jogo a menos, né? Isso. Então pode emparelhar todo mundo com 11 ali, se a MF vencer esse jogo. A gente poderia estar na frente de Santa Rosa, então é esse detalhezinho, cara. Mas a confiança existe, a torcida abraçou, a gente tem os últimos jogos aí, o pessoal percebeu que além de ter jogado bem também, não falta vontade, né? Isso é o É uma principal. meninada Tem que uma corre pergunta, demais, né? professor, posso? Vai lá, com certeza. Eu queria saber de ti, professor, esse jogo contra o Cerro Largo no final de semana é o mesmo confronto da semi da Série B do ano passado. Leva alguma coisa do jogo do ano passado ainda, ou por ser um grupo diferente não tem essa história, ou entra algum fator rivalidade, algum anímico diferente? Tu sabe que o ano passado a gente só enfrentou o Cerro Largo na semi, né? A gente teve uma rivalidade forte com o São Luís Gonzaga ali, que foi mais pesada a coisa, foi vários jogos. Cerro Largo não, mas foi duas partidas tensas também, né? A gente venceu em casa e acabou perdendo lá e perdeu nos pênaltis. O elenco deles manteve bastante gente, né? E nós praticamente mudou todo mundo, né? Ficamos eu, Felipe, Andara, Marlon, acho que só? Gui Acho que Tibola só ali, isso, é. Guilherme Tibola, que é da casa ali, então não, acho que não tem tanto, sabe? Acho que já mudou bastante, mas o time deles manteve e é muito bom, né? Uma equipe muito bom. forte também. A gente vem com desfalque para esse jogo, mas é aquela coisa, né? Falei para eles segunda-feira no treino. A gente vai perder 2 ou 3 jogadores aí para esse jogo. É a oportunidade daqueles que estavam jogando menos vão ter mais oportunidade de jogar. Então é a chance deles, como esses moleques aí, né, tiveram as oportunidades. Vou dar um exemplo do André, tá, Kovalevski ali, né, que é daqui, né, cara, que é de casca ali, joga os campeonatos regionais aqui em Marau toda hora. Exatamente. E ele era goleiro reserva, não teve oportunidade, de repente o goleiro titular sai com uma proposta, saiu para outra equipe, uma proposta melhor, e ele assumiu. Me lembro que o Charley me ligou e disse, também assim. Eu digo, não, nós goleiro nós temos, não se preocupa, o André tá bem, ele vai dar conta do recado. E realmente, as 3 partidas, depois que ele assumiu aí que a gente começou a subir também, né? Verdade, Coincidência, mas tá fazendo o papel dele muito bem. E inclusive o quanto a confiança vem através de vitórias, né, Alessandro? Verdade. A MF passou por uma fase, passa ainda no caso, porque ela venceu pela Copa dos Pampos, no Gauchão continua ainda marcando uma sequência ruim. Também vinha jogando bem, assim como a PF vinha, mas chega na hora, o resultado não vem. Escapava sempre no fim, né? Exato. Hoje de manhã até, né, falei fora do ar aqui, mandar um abraço pro Giba. Tava no ginásio, eles estavam treinando, daí até ele comentou, né, que a cara de quem ganha não é a mesma cara de quem perde, né, que a MF ganhou na Copa dos Pampas, então realmente precisa, né? O resultado positivo e negativo faz parte da competição. Mas para um grupo, né, quando fica muito tempo perdendo, né, fica um ambiente pesado, fica um ambiente preocupante. Então, quando, né, começa a ter as vitórias, como disse o professor Matheus, aí, enfim, no caso da PF, no caso da MF, o Cerca não, né? O Cerca vive um bom momento já, né, desde o início, tá lá na ponta de cima. Mas aí tem aquilo, né, Vini? Daí tem que se manter. Aí a gente troca Também um pouco, difícil. nós trocamos um pouco o foco, né? Mas aí tem a palavra se manter, que é difícil também. Então, cada um, né, nas suas situações, mas ganhar sempre é bom. Quero mandar um grande abraço aqui pro Matheus Castellani e fala uma coisa que é muito verdade. Bruno, se o Reinaldo é jogador, eu sou astronauta. Concordo contigo. Um abraço para você que vai voar pra Lua. Marlon Lorenzetti, fenômeno esse Damian. Uma honra trabalhar com esse cara. Que bacana ter o recado dos próprios jogadores tratando o Damian desta forma. Giovano da Costa, o Rogério Alves aqui, todo mundo participando, mandando seu recado, tá concorrendo a esses nossos brindes pro programa de hoje. Agora, uma sequência realmente de recuperação de vocês, mas com jogos, esses próximos 4 jogos que você falou, Damian, realmente dá para mudar de cara para a PF caso tenha bons resultados. Vocês projetam também um melhor aproveitamento nessa reta final para classificar de uma forma melhor? Com certeza. Acho que a gente nunca desistiu da classificação, por mais que a gente estava... A gente sempre teve perto, né? Nunca, não teve aquelas equipes ali, ficou muito parelho, né? Ficou na verdade 2 grupos, né? Tem aqueles lá que tem 20 e poucos pontos lá em cima e o resto tá tudo muito parelho ali. É verdade. E então a gente sempre ficou brigando e agora a gente conseguiu. Dessas 4 partidas aí, a gente acredita que de repente com 2 vitórias e um empate aí, a gente consiga essa classificação, sabe? E, que seria histórico para nós ali, para a ABF pelo primeiro ano.
né? Pelas condições, porque como a gente fala, é a única equipe que não treina 2 turnos realmente é a PF. Nós temos jogadores, o Cupincha é um, que trabalha durante o dia, o Cupincha só vem à noite, a gente tem um treino de manhã que nem todos podem ir, né? Era um planejamento que a gente tinha para jogar a Série B. E para a Série B até dava, entendeu? Até dava. Sim, a maioria dos clubes trabalham nesse regime. Trabalham dessa forma, mas agora na Série A o buraco é mais embaixo, é mais complicado, né? Mas assim, nós temos a metade do time que mora lá, na casa do atleta, e a outra metade trabalha. Felipe trabalha, Marlon trabalha, Luquinhas trabalha, então André, o próprio André também trabalha, né? E então a gente conseguir competir com essas equipes de igual para igual já é um grande mérito. E o bacana, Bruno e pessoal, é que o pessoal da direção da PF entende isso e sabe disso. No momento que a gente perdeu 3, 4 partidas seguidas, no momento algum teve cobrança, alguma coisa grave assim em cima dos jogadores. O pessoal sabia da dificuldade, sabe, que era nós enfrentar essa Série A. Mas agora que a gente chegou até aqui, conseguiu e viu que o bicho não é tão difícil assim, cara, a gente vai lutar. Vai lutar até o fim e depois o mata-mata é outro campeonato, entendeu? O primeiro jogo em casa, a gente em casa vem competindo bem sempre, desde o início da competição. Fora, foi o primeiro ponto que nós conquistamos fora, foi contra o Cerca. O Cerca foi o primeiro pontos que perdeu em casa, no Gauchão, foi contra nós. E o primeiro ponto que nós conseguimos foi ali. Isso mostra que a gente evoluiu, né, em relação aos jogos anteriores. Então, agora a gente vai brigar até o final. Convoca a nossa torcida nos 2 jogos em casa, Cerro Largo e Uruguaiana, né? 2 pedreiras. E nós temos 2 pedreiras fora também, entre Juiz e Novo Barreiro, né? 2 locais difíceis de jogar. Porém, vamos lá. E se a gente conseguir a classificação, com certeza é histórico aí para a PF. O Thiago Nissolo, quero mandar um grande abraço. Inclusive, pessoal, eles fazem as transmissões dos jogos da APF, acompanhem pelo Resenha Resumo do Esporte, faz um trabalho fantástico. O nosso amigo Thiago Nissola, parceiro aqui da tua Rádio Alvorada por muito tempo. Um abraço para ele, né? Ele até, inclusive, mandou um detalhe que eu não tinha me atentado, Damião. Ano passado, o Cerro Largo só perdeu para a APF. Só perdeu para a APF. O único jogo que eles perderam, inclusive na final, depois contra a Agudo também, eles venceram um, acho que empataram o outro. Foi o único jogo que e em Gentil. Então, quem sabe amanhã, mais uma derrota para Cerro Largo. É o que eu estarei torcendo, hein? O Paulo Renato jogou muita bola esse jogo. Jogou muita bola. O Paulo Renato que passou no Cerca também, né? Exatamente isso. Eu fui acompanhar esse jogo em loco. Esse jogo foi bonito de ver. Tá aí, o Charley chegou, a gente falou dele antes. Parabéns, Charley, pelo trabalho fantástico que vocês fazem na PF. Dali Damian, ele mandou por aqui. Um grande abraço também pro presidente Maurício Francês, que acompanha e elogia o seu trabalho também na própria APF. Então, um abraço, MF, que se prepara também para o jogo de amanhã. E a APF para o jogo... No jogo de amanhã não, para o jogo de sábado. Eu tava pensando que era sexta, viu só o que dá para antecipar o programa? Então, para sábado, a APF jogando contra o Cerro Largo em Gentil e a MF em Marau, no Jatirão, jogando contra a Fux de Seberi. Já estamos aqui nos encaminhando para o nosso finalmente do programa. Mandar um abraço também para o Luiz Henrique Lima Gomes. Júlia, vai metendo bala aí no nosso sorteio. Daqui a pouco eu quero tua participação por aqui com a gente. E, Alessandro Tibola, olhar exatamente para essa campanha que a PF faz, nos faz ter um tipo certo de orgulho, porque é isso que o Damian colocou. A dificuldade da PF, ela é 2, 3, 4, 5, vai sei lá quantos degraus a mais do que os outros clubes. Com certeza. Porque acaba ficando atrás em preparação física, em preparação tática, por conta de trabalhar nesse regime. É uma realidade diferente que tem em relação às outras equipes também. Então, isso engrandece ainda mais a campanha da PF. Ainda mais, claro, a dificuldade, como disse o Damian, né? Primeiramente de pensar que iam jogar, né, uma Série B e passar para a Série A, enfim. Então, tudo isso, né, numa organização e um time de futsal, um clube, eu sempre digo porque eu também, amadoramente, né, começa pela organização. Então, tudo é um planejamento, tudo é uma organização, que lá no final faz o resultado. Então, essa dificuldade que Gentil tem, a PF tem, né, que achou que iria passar, como disse o professor Damian, agora começa a se sobressair e começa a ter todas as condições de classificar. Claro que, né, para o município de Gentil, que está aqui encostado, para nós, a região, seria muito bacana ver, né, no primeiro ano já ter uma classificação, já orgulha, porque é o time caçula, né? Essa é a frase que a gente vai definir o time de Gentil. É o time novo na competição, que não tem aquela bagagem, que não tem ainda aquela camiseta, né? Como tem, né, esses times de ponta, no exemplo de jogar Passo Fundo, enfim,
Atlântico. Então, realmente engrandece ainda mais essa chance de Gentil se classificar. Agora, também tem outro detalhe que o pessoal não sabe, é outro fator que acrescenta mais dificuldade para a PF, é que é a equipe da menor cidade do Rio Grande do Sul. E quem trabalha com esporte, seja amadoramente, profissionalmente ou faz a cobertura, sabe muito bem que um clube depende exatamente dessas marcas que estão aqui. E é muito importante o apoio da comunidade. A gente vê quando a comunidade está junto com o time, a diferença que faz, seja financeiramente, seja na arquibancada, de todas as outras formas. Então, Gentil tem mais esse desafio por cumprir. Representar uma cidade que teria menos cacife para bancar uma equipe, que tem as suas dificuldades também, que é muito mais voltada ao agro, e por isso a campanha da PF de recuperação ela é muito bonita e a gente espera que comece a melhorar ainda mais, a gente acredita nesse potencial. Não tem dúvida nenhuma, vai passar a PF, vai passar a MF, o Cerca já passou também, então a gente acredita muito no nosso trio de cobertura regional. Vini, Cerca final de semana contra o Passo Fundo, como você falava, para a gente fechar o assunto das 3 equipes aqui da nossa própria região, jogando contra o Passo Fundo, adversário direto. Uma vitória já coloca o Cerca na ponta da tabela. Mas o Cerca teve dificuldade nos últimos jogos, sempre quando esteve a ponto de assumir a liderança. Foi assim contra a PF, acabou desperdiçando pontos. Foi assim algumas rodadas atrás também contra a AGE, se não enganado, desperdiçou pontos. Então, tem dificuldade quando está na hora de assumir a liderança, acaba não conseguindo esse feito. Não confirmando. O que dá para a gente avaliar disso que eu falei agora, desse cenário? Aquilo que o Damião comentou. Os jogos em casa fazem total diferença, porque tu tem que defender o teu mano de casa e fora tu tem que pontuar. O Cerca também tem uma dificuldade em jogos fora. Ganhou do Atlântico fora, ganhou do Agudo fora, mas deixou pontos lá em Novo Barreiro, que de repente podia ter ganho o jogo, jogou bem, podia ter ganho o jogo. Lá em Entre Juiz deixou pontos. Então esse do Passo Fundo é um jogo de 6 pontos. A AGE ontem empatou, assumiu a liderança, então tá com 27 a AGE, 25 o Guarani de Espumoso, 24 o Passo Fundo e 24 o Cerca. Tá 25 também o Passo Fundo. 25 o Passo Fundo, então o Cerca ganhando o jogo... É líder. Cabe ao Cerca. Só isso, né? O Passo Fundo obviamente tem jogos a menos, mas é um jogo para consolidar. Independente do resultado, eu acredito que o Cerca tem que jogar bem. O Cerca jogando bem, mostrando um bom futsal, competindo com o time do Passo Fundo, já é um panorama bom para ver como vai se portar num mata-mata. É o jogo, eu acho que é o jogo chave da temporada, inclusive, Bruno. Pra botar o parâmetro, pra colocar literalmente teste, aonde né? que tá o Cerca. O Cerca é realmente pra estar nessa parte de cima da tabela? É pra estar no meio de tabela? É pra estar mais na parte de baixo? Eu acho que esse jogo vai ser o divisor de águas. E o jogo que foi o divisor de águas pra você, professor? Pra PF na competição, aquele que vocês olham, com esse resultado, com esse desempenho que a gente teve hoje, é daqui até aqui que a gente vai brigar. Contra Iesco. Eu acho que esse jogo contra Iesco foi... A gente teve uma sequência com algumas equipes que estavam perto de nós na tabela. MF, Santa Rosa ali. A gente não conseguiu pontuar tanto. Fez 4 pontos. Venceu o Agudo e empatou com a MF de Marau. E daí depois a gente veio para essa sequência com a Iesco e o Cerca, né? Com 2 equipes lá em cima na tabela. E o investimento que a Iesco tem em comparação conosco é covardia, né? Mas não, se resolve lá dentro, como todos. O futsal é bom por causa disso, né? Entendeu? A gente, como o Alessandro disse, é equipe caçula, é equipe que começou esse ano, que tem talvez o elenco mais jovem, que hoje o meu jogador mais velho tem 30 anos, que é o Aleph. Tá? Depois o outro, acho que é o André, cara, estava comentando, acho que o André com 25, 26 anos. A gente tem muito menino de 21, 20, o Guilherme Tibola ali de 20, nunca o Felipe, o Marlon. Entendeu? Então, a gente enfrentar uma esse e conseguir vencer, independente se eles vieram com todos ou não vieram, veio o Canabarro, veio o Rick, veio um monte de jogador bom, não vieram todos. Mas essa vitória, o pessoal começou a olhar para nós com um olhar diferente. Opa, os caras não estão pra brincadeira, né? É verdade. E um treinador também muito jovem, Damião. Sim, você é um dos treinadores mais jovens dessa competição. O Luneta também não é um treinador muito velho, apesar de ter bastante experiência já no mundo da bola. Realmente, a gente tem 2 grandes campanhas, várias aqui na nossa região, a gente se orgulha muito. Júlia, você já tem os ganhadores aqui, porque eu vi que você estava me chamando. Vamos lá então, trazer o nome das feras que vão levar
um boné da APF, uma camiseta oficial da APF e mais 2 kits chimarrão cortesia da Cotrijal nessa nossa semana farroupilha. E aí, Júlia? Bruno, meu microfone não tá funcionando, mas eu vou vir aqui perto do Vini, daí acho que as pessoas conseguem me escutar tranquilamente. Então, hoje a gente teve Olha ali, ó, o Vini fez 4 gentileza. ganhadores. Obrigada, Vini, olha que querido. A gente teve 4 ganhadores hoje, então 4 pessoas vão sair com brindes aqui do Na Torcida Podcast. Vamos Tá, começar tirando pelo a quê? camisa que é minha. O restante aí é de quem? Ah, mas aí não dá, né, Bruno? Ah, não? E sem conversar depois. Passa no RH se eu quiser levar a camisa. Daí não, né? Inclusive, falando em passar no RH, Vini, tua mãe pediu, mas ela não foi sorteada. Então depois tu vê com o Mauro aí pra dar um brinde pra ela também. Vai ter que sentar e conversar com a mãe, hein, Vini, depois mais tarde. Então, vamos primeiro sortear os kits de cuia e bomba. São Aqui, 2 ó. kits. E quem levou foi a Marlene Lunelli e a Sabina Daualba. Também, agora vamos pedir pro Bruno, ele falou pra mim sortear o boné e a camisa separado, hein? Então, Claro, quanto vamos mais ver. pessoas, Quem melhor. Isso aí. Quem vai levar o boné vai ser o Henrique Silva Barril do Nascimento. E quem ganhou a camiseta da APF é a Laura Patrícia Pastre Beto. Então, Beleza. vocês ganhadores podem passar aqui na recepção da tua Rádio Alvorada. Beleza, a gente vai fixar depois ali nos comentários os ganhadores também. Vamos divulgar na tua Rádio Alvorada porque o pessoal vem a retirar. Então, um abraço a todos que ganharam esses presentes. 4, né? Tem um Então desses sorteamos brindes aí que 4. pode deixar pro Domingo, que foi a mãe dele que ganhou, viu? A Marlene Nunelli, minha mãe. Sério? Acompanhando. Deu Deu sorte. Ela ganhou o quê dos Ganhou brindes a- mesmo? A cuia? A cuia? Ah, É. então já Já aqui, vai, ó. da minha já vai passar Não, lá de vai tarde, ser vai bem entregar. legal, Faz uma proposital. cuia, mãe, por favor. Não é proposital, pessoal, porque a Júlia ela não sabe. É a coincidência da vida, né? É a coincidência da Isso vida aí. que a gente tem. Olha ali, ó. Amanhã já vai dar pra tá tomando, ó. Cuia nova. Hoje bota pra curar aquele negócio, bota a erva ali dentro e aí amanhã já boleia Isso um aí. chimarrão. Que beleza, que bacana. Grande abraço a todos que estiveram nos acompanhando. Agradecemos ao Matheus Damião pelo bate-papo e a vinda até aqui, disponibilizar um tempinho na agenda para participar conosco. Sucesso, professor, um trabalho que a gente já tem admirado bastante da PF e que a gente torce para que sempre evolua ainda mais. Somos sempre parceiros aqui. Um abraço. Valeu, muito obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite. E pela torcida, eu sei que tem muita gente que torce por nós aí. E o segredo da coisa é... Semana passada vocês comentaram, qual é que é o segredo do Cerca? E eu digo, cara, é a continuidade. O Luneta está desde 2018 no Cerca. Tem jogador que está desde 2018 com ele, que é o caso do Basco, que jogava na básica. E é o que eu falo pro pessoal da PF, com os diretores. Eu digo, a gente está montando um grupo muito bom esse ano. Tem meninos muito bons ali, vocês viram. Tem que manter. Se tu quer o ano que vem chegar um passo a mais, brigar lá, quero brigar lá que nem o Cerca, lá em cima, tem que ter continuidade. Tá? Então o caminho é esse. Espero que a PF siga nesse caminho aí que tá no caminho certo. Continuidade no futsal e é uma marca e uma diferença muito grande do futebol. No futsal se tem trabalhos de continuidade, se mantém treinadores por mais que às vezes os resultados não apareçam e mostra muito bem onde as equipes chegam. O futebol já é essa bagunça, né? A questão da pressão também da torcida ela é muito maior para as trocas, os dirigentes se veem impressionados e trocam treinadores como se fosse uma solução imediata, uma mágica e que a gente vê que ano após ano se mostra errada e não surte efeito. Também, meus debatedores aqui, muito obrigado. 2 vitórias e dupla Grenal no final de semana. Vamos fechar em 2 vias aí? Eu fecho não? agora. Claro, com certeza. Fecho agora. Imagina se não, já saltou agora uma vitória contra o Flamengo, Com hein? certeza. Já pensou? E outra contra o São, São Paulo. Paulo, Também, Inter e São Paulo, uma rivalidade já bem longuinha, né, Alessandro Tibola? História Algum da pau- Libertadores, né? Algum palpite, cara? Vamos fazer um palpite aí. Vamos lá. Vai lá, o que tu acha que Acho vai que o dar? Inter ganha 1-0 em São Paulo. Com clubismo ou sem clubismo? Com clubismo. 2x1 pro Grêmio, então. 2-1 pro Grêmio, sem clubismo. Qual é a goleada? 2x0 pro Flamengo. Ah, Mas então tá bom. Mas vamos com clubismo. Acho que o Grêmio ganha esse jogo. Eu também acho. Boto fé nisso, hein? Aposto em 2 vitórias da dupla, vitória da PF, vitória do Cerca, tomara. Vocês perceberam, eu não gosto do passo do futsal. Mas vamos lá, vitória então pro pessoal também do próprio Cerca lá. Ei, que beleza, que linda vitória seria. E também pra APF dentro de casa, pra MF, pra todos. Um ótimo final de semana pra vocês, um bom feriado. Se cuidem, o nosso programa foi excepcionalmente nesta quinta, mas sexta-feira que vem nós estamos de volta no nosso horário tradicional. Obrigado, se cuidem, até a próxima.